Tá procurando o que assistir hoje no Prime Video? Você veio no lugar certo. Porque eu vou montar uma daquelas listinhas, eu já tava até com saudade de montar uma dessas listinhas, com 7 filmes que chegaram nos últimos dias na plataforma. Você vai querer conhecer, assistir, enfim, e saber a minha opinião sobre eles. Uma lista com alguns lançamentos bem interessantes, filmes que inclusive deram o que falar em 2025 nos cinemas. Mas antes de começar, eu quero pedir a vocês deixarem o like nesse vídeo. Isso me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 9 mil inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês nessa. Quem sabe chegar até 10 mil inscritos ainda em 2025? Conto com a ajuda de vocês. Então, não vamos enrolar, não. Vamos pro vídeo. E vamos lá, como eu disse, sem enrolação. Já vou aqui mergulhar, ó, no catálogo do Prime Video. Ó, Ladrões está disponível para locação. Mas eu não vou começar. Eu vou começar aqui, já tá até aqui, ó, escrito, ó. Vou começar por esse documentário que me emocionou muito, chamado John Candy, I Like Me, ou John Candy, Eu Me Amo. Tem um erro aí na tradução, né? Inclusive esse erro, eu acho que a versão original é muito mais bonita, porque esse documentário é sobre o ator John Candy, que pra mim, acho que pra minha geração, ele era quase como da família. Eu cresci assistindo os filmes dele nos anos 90, sendo os que ele estrelava, sendo os que ele fazia participação. Ele era um desses atores muito queridos pela indústria. E aqui a gente tem um documentário que é muito tocante, porque ele mostra que John Candy, na verdade, era aquele homem que a gente via no cinema, sabe? Ele foi um ator que conseguiu imprimir muito da sua personalidade nos seus personagens e fez isso de forma muito tocante, conquistando a atenção do público, conquistando o carinho do público e principalmente conquistando o carinho dos companheiros de cena e de profissão. Então é um documentário que cada pessoa que fala aqui, seja um familiar, um ente querido, seja um ator como o Steve Martin, que tá aqui do lado dele na foto da capa, que é a cena de Antes Só do Que Mal Acompanhado, filmaço, uma das melhores comédias que Hollywood produziu aí entre os anos 80 e 90. E é muito tocante ver como todo mundo sente a falta de John Candy. É um documentário muito emotivo, reverente, mas nesse caso a reverência ela faz muito sentido porque, sabe, parece que ninguém tem uma coisa negativa pra falar desse homem, que era um cara extremamente carinhoso, extremamente afetuoso e que talvez por isso tenha sofrido tanto na indústria, uma indústria preconceituosa, uma indústria que sempre o documentário mostra bem como ele lidava com a questão do peso, que não era um problema pra ele, mas ele frequentemente estava ali sendo limitado, a questão do peso, às vezes até vendo a sua condição física virando piada, coisa que ele não permitia, que ele não gostava, que ele se sentia muito desconfortável. Enfim, é um documentário muito completo, muito íntimo e que deixa a sensação de vazio, sabe? Uma sensação de vazio muito reconhecível e muito triste. Eu achei John Candy, Eu Me Amo um documentário extremamente delicado e se você não viu, dá uma chance porque chegou essa semana e merece sua atenção. O segundo filme da lista foi lançado em 2025, passou pelos cinemas e, assim, deu o que falar. Muita gente adorou esse filme, mas eu não amei. Gostei, mas não amei. Tô falando de Código Preto, novo filme do Steven Soderbergh. Tá lançando, assim, filmes num ritmo insano. Esse ano ele lançou 3 filmes esse ano que chegaram dele? Agora, não, foram 2 filmes, né? Foi o Código Preto e o Presença. Foi lançado no começo do ano, Código Preto um pouquinho depois, os dois do Steven Soderbergh. E eu gostei muito desse filme no que diz respeito à relação entre os personagens de Michael Fassbender e da Cate Blanchett. Eu acho que tudo que diz respeito a esse clima de incerteza entre os protagonistas é muito inquietante, é provocante, e o filme consegue criar uma trama tensa, um fluxo de acontecimentos que vão deixando a gente envolvido, porque existe muito afeto entre os dois, existe muito, sabe, muita intimidade, mas ao mesmo tempo existe a desconfiança, e a desconfiança poderia ameaçar essa relação. E eu gosto disso. Mas todo o resto, eu acho que o filme ele fica meio que numa zona um pouco pretensiosa ou autoindulgente. Eu não acho um filme tão bonito assim, esteticamente falando. Tem algumas cenas, por exemplo, que acontecem no consultório de uma psiquiatra, de uma terapeuta, e tudo ali é muito branco, muito saturado, com um fundo assim meio artificial, que eu realmente não gostei. Essas cenas são longas, muito verborrágico o filme. Eu já não sou tão fã de filmes de espionagem, e nesse momento o filme me perde um pouco. Mas eu acho que num todo ainda é um filme bom, que não me empolgou tanto como eu vi empolgando muita gente, mas que no final tem um clímax assim
que causa aquela sensação e aí você fala, pô, entendi porque muita gente gostou desse filme, eu entendi. Código Preto é desses filmes divisivos, mas que dividem por fazer escolhas que não necessariamente são tão convencionais assim, e eu respeito muito isso. O terceiro filme da lista é Arábia, e esse filme, ele é devastador, porque ele mostra a realidade da precarização do trabalho no modelo capitalista brasileiro, que é muito injusto. Conta a história de um homem que trabalha numa mineradora e ele encontra um livro de memórias, assim, um caderno de memórias de um funcionário que desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabe onde aquele homem foi, e ele começa, a partir desse caderno de memórias, se conectando com esse personagem ausente e refletindo sobre a sua própria condição naquele ecossistema, tá ali explorando ele, tá ali, sabe, tomando todo o tempo dele numa condição absolutamente, assim, insalubre. E o filme ele vai mergulhando na intimidade desse homem, e ele vai olhando através dos olhos desse homem para o meio, para o mundo, e vai repercutindo e refletindo sobre o nosso papel nessa engrenagem absolutamente desigual. É um filme que dá voz a quem não tem voz, e faz isso de forma elegante, de forma íntima, mas de forma muito crua, muito contundente, objetiva no seu comentário. É um filme pesado, é um filme que termina e você sente de fato tocado por ele. E ele já apareceu no Prime Video e olha, corre pra ver que é uma oportunidade única. Única mesmo. Esse quarto filme é daqueles que parte de um dilema que cruza a tela e a gente se sente, de alguma forma, assim, desafiado a pensar o que eu faria no lugar desse homem. Porque ele conta a história de um policial que assim, recebe um chamado para atender um lugar ali, sabe, um lugar, uma casa num lugar assim bem insalubre e um possível caso de violência doméstica. E ele, quando ele invade aquele lugar, ele vê que o cenário era ainda pior do que ele pensava, e ele encontra algo ali. Ele encontra algo e ele se vê na necessidade de intervir, mas ele não tinha o poder como policial de interferir naquela realidade. Só que acontece algo na vida pessoal dele. E quando esse algo acontece, ele começa a refletir sobre esse caso e aí ele fica na dúvida: interferir ou não interferir? Essa é a trama de Segunda Chance, esse filme que ele é pesado, gente. É pesado, eu não vou nem entrar em detalhes sobre ele, mas é um drama, assim, muito íntimo, muito cru também. É um filme que vai mergulhando pouco a pouco nas ações desse homem e nas consequências dela, e quanto mais ele vai entendendo essas consequências, mais o filme vai ficando impactante. É para estômagos fortes, esse filme ele tem momentos bem pesados, assim, mas é um baita de um filme, é um baita de um drama, e muito por essa questão, por tocar numa questão provocante e conseguir desenvolver uma boa história a partir dela. De volta aos lançamentos, Zoe, Minha Amiga Morta, filme que chegou esses dias no Prime Video, foi uma boa surpresa pra mim, hein? Não se engane com o título, não se engane com essa premissa aparentemente, assim, familiar ou mais cômica. O filme ele tem um senso de comicidade, mas ele é um filme angustiante em algum nível, porque ele conta a história de uma militar que serviu durante a guerra do Afeganistão, volta para casa tendo que lidar com um estresse pós-traumático e com uma perda dolorosa. Só que a forma como ela encontrou para lidar com essa perda foi uma forma bem inusitada, porque ela seguia convivendo diariamente com a presença da melhor amiga dela lá no front, que morreu por um motivo trágico, e ela não conseguia desapegar. E aquela mulher se torna uma espécie de amiga imaginária, um espectro, algo do nível, algo desse tipo, que começa, não fantasmagoricamente, mas psicologicamente, a atormentar a vida dessa jovem que quer recomeçar, que quer voltar a uma rotina, mas que não consegue porque precisa lidar com as consequências da guerra. E o filme ele é muito sobre isso, sobre uma jovem tentando se aproximar da família, tentando se ressocializar, mas é também sobre, sabe, o estrago que a guerra é capaz de causar no indivíduo com tanto futuro pela frente e com tanto a oferecer. E eu gosto muito da abordagem desse filme porque ele, como eu disse, ele tem esse tom meio comercial e tal, que parece que vai diluir a questão, mas não. Principalmente nas cenas da aparição, em alguns momentos, quando o filme quer refletir, sabe, o sentimento de angústia
a direção ela é muito contundente, com pensamentos inclusivos, até flertando com elementos do cinema de horror. Eu realmente fiquei incomodado assistindo, porque você sente, sabe? Você se coloca na posição daquela jovem e como ela não consegue simplesmente deixar o passado para trás. É interessante. Zoe, Minha Amiga Morta, filme bem interessante, eu recomendo. A sexta dica é Pobres Criaturas, e se você não viu esse filme por algum tipo de eu vi muita gente falando mal, eu vi muita gente questionando isso, aquilo, olha, não perca essa oportunidade, vai por mim. Porque esse filme ele é extremamente provocante. É um filme sobre uma jovem que ela é trazida à vida com um cérebro infantil e ela precisa experimentar um processo de educação ou amadurecimento dentro de um mundo que é extremamente hostil ao feminino. E eu gosto como a Emma Stone nesse filme tá brilhante e como o diretor Yorgos Lanthimos ele consegue meio que condensar um século de movimento feminista, da conquista de direitos femininos, a partir da jornada dessa mulher que começa refém completamente do patriarcado e vai se libertando e vai amadurecendo e vai buscando conhecimento e buscando experiências, algumas não intencionalmente, mas é muito sobre isso, sabe? É sobre esse processo de amadurecimento e como ele conduz a libertação de uma personagem na posição dessa mulher dentro de uma engrenagem patriarcal. Eu acho um filme muito criativo, visualmente assim, impressionante. Como eu disse, a Emma Stone tá magnífica, o elenco como um todo, Mark Ruffalo tá hilário nesse filme. Mas é um filme que ele, apesar desse tom meio histriônico, meio lúdico, meio assim, bem extravagante, ele vai, sabe, colocando o dedo nas feridas com coragem, sem pudor artístico, sem pudor com o corpo, sem pudor em abordar temas delicados. Pobres Criaturas é um dos meus filmes favoritos aí dos últimos anos e eu recomendo muito. É uma releitura moderna de Frankenstein sob uma perspectiva feminina, enfim, eu acho um baita de um filme. E eu vou fechar essa lista com A Sala dos Professores, que também reapareceu esses dias no Prime Video, e esse filme ele é angustiante. Porque ele conta a história de uma professora que se vê numa situação delicada quando um aluno dela é acusado de algo, mas ela começa a desconfiar que, na verdade, não foi esse aluno que cometeu esse algo. E aí ela começa a investigar, olhar para dentro da escola, e aí que ela descobre. E eu acho que esse filme, a partir desse olhar, ele consegue desenvolver um suspense dentro de uma zona real que é angustiante, de uma realidade que a gente muitas vezes tem empurrado para debaixo do tapete, que é a realidade da falência de um sistema educacional no mundo como um todo, não só no Brasil. Esse filme ele é da Alemanha, mas é uma realidade no mundo. É um filme muito atento a questões dentro desse ambiente pedagógico, mas muito atento também a esse olhar para a escola enquanto reflexo de um mundo, para a formação de um novo futuro, de uma nova sociedade, e quanto o mundo está invadindo esse espaço e está contaminando esse processo. É um filme bem interessante, não à toa ele foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. A Sala dos Professores é uma ótima oportunidade de você assistir esse filme, mas vá preparado porque ele é daqueles assim que você começa a assistir, você não consegue parar de assistir e você vai ficando nervoso. É um filme que deixa a gente estressado, porque é uma realidade muito reconhecível. Então é isso, galera. Só filme bom. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Diz aí nos comentários qual você vai querer assistir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Isso me ajuda demais. Estamos chegando à marca de 9 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente.